Ai, 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 ai. Tiago capítulo 3. Quando a língua revela o que o coração carrega. Meu, Tiago é muito direto. Não faz rodeio aqui para poder falar as coisas. E agora ele vai tocar aqui em algo que parece pequenininho, mas tem um poder enorme, que é a nossa língua. Bom, ele começa de uma forma até desconfortável, dizendo que nem muitos de vocês deveriam querer ser mestres, porque quem ensina será cobrado com mais responsabilidade. E aqui ele não está, na verdade, desencorajando a pessoa de ensinar ou de liderar. Ele está, na verdade, mostrando que ensinar a palavra não é uma posição de status. É uma responsabilidade, na verdade. Não uma posição, uma responsabilidade. E aí ele faz uma conexão que, na verdade, todos nós falhamos de muitas maneiras, mas ele escolhe um exemplo específico para essa falha, a fala. Porque quem consegue controlar a própria língua, consegue controlar muito mais da vida. E aí ele usa, na verdade, umas imagens bem fortes, porque ele fala de cavalo sendo guiado por pequenos freios, de navios enormes sendo dirigidos por pequenos lemes. E a ideia aqui é muito clara. Algo pequeno pode direcionar algo grande. E aí existe uma verdade nisso que ele está falando, porque na verdade a língua ela não é apenas comunicação, ela influencia decisões, relacionamentos, ambientes e até destinos. Então ele vai bem fundo aqui sobre isso mesmo, que ele diz que a língua é como uma chama e até mesmo capaz de uma chama pequenininha que é capaz de incendiar grandes florestas. E aqui ele não está, na verdade, exagerando o que ele está falando. Ele literalmente está mostrando como que as palavras podem destruir o que levou anos para construir. Mas ele também é honesto com algo importante, que ninguém consegue dominar, assim, completamente. Então ele revela aqui, quando ele fala isso, uma limitação humana. E aí que a gente precisa, na verdade, fazer um ajuste, porque ele não está dizendo que o problema principal do ser humano é a nossa língua. O que ele está dizendo é que a língua revela o problema principal. E a gente falou um pouquinho no último capítulo, e aqui nós vamos falar de novo, esse problema é o nosso coração. Porque da mesma fonte, que é o nosso coração, não deveria sair coisas opostas, bênção e maldição, vida e destruição. Isso mostra uma vida, lembra que a gente falou no capítulo 1? Uma vida instável, incoerente, como as águas lá, as ondas do mar, que pensa uma coisa um dia, pensa outra coisa no outro dia. Isso mostra uma incoerência interior. Então ele traz algo aqui bem prático, que com a mesma boca que a gente abençoa, ou em algumas versões dizem, bendizemos a Deus, nós também amaldiçoamos pessoas feitas à imagem de Deus. E aí isso aqui na verdade é o ponto central, porque não faz sentido adorar a Deus e desvalorizar as pessoas ao mesmo tempo. Muito sério isso, né? Porque quem entende Deus passa a entender quem o outro é também. E aí ele mostra algo mais profundo, sabedoria. A gente falou, né, tá encaixando, né? Assim, ele falou vários assuntos assim diferentes que parecia que poderia ficar confuso com o capítulo 1, mas agora parece que ele tá falando um pouquinho mais, então legal assim que tá ligando ali com o capítulo 1. Quando ele coloca esse tema da sabedoria, ele pergunta quem é sábio entre vocês. E ele responde mostrando dois tipos de sabedoria. Primeiro, uma sabedoria que parece forte, mas ela nasce do orgulho ou da inveja. E aí ele diz algo sobre ela, que essa sabedoria não vem do alto. Porque a gente já leu também no capítulo 1, que todas as coisas boas vêm do alto. Então, esse tipo de coisa produz confusão, divisão. Então, óbvio que isso não vem de Deus. E tudo, na verdade, que quebra os relacionamentos. Mas aí existe a outra sabedoria, que é a que vem do alto. E aqui muda, na verdade, totalmente o tom desse capítulo. Porque ele vai falar que essa sabedoria, ela é pura, pacífica, gentil. Ela, sabe, ela está aberta para o diálogo. Ela estende misericórdia para as pessoas, tem bons frutos, sem hipocrisia. Então, percebe a diferença? Na verdade, é gritante, né? Então, Tiago não está falando apenas de inteligência, ele está falando de caráter. E aqui tem uma verdade muito, muito importante, que sabedoria bíblica não é apenas saber o que fazer, é saber também como viver diante de Deus e das pessoas. E ele conclui com uma imagem bem legal, porque ele diz que o fruto da justiça, ele é semeado em paz por aqueles que promovem a paz. E aí, uau, isso muda tudo, porque a justiça não nasce de conflito, né? Ela nasce de um coração alinhado com Deus. Então esse capítulo aqui de Tiago 3, ele vai mostrar que as palavras, na verdade, não são neutras, elas vão revelar o nosso coração. E ele fala que a sabedoria verdadeira não é medida pelo que sai da nossa boca. A verdadeira sabedoria, ela é algo que vem de Deus, algo que vem do alto. E é impressionante, na verdade, como realmente assim as coisas se alinham. Eu fico assim, na verdade, meio pasma com algumas coisas. Nós sabemos que essa sabedoria também
pelo tipo de vida, né? Ela mostra pelo tipo de vida que a pessoa vive, que a pessoa produz. Então, é isso que ele cobra aqui nesse capítulo, e isso nos faz pensar se as nossas palavras têm sido de vida ou se têm trazido conflito. Porque, de repente, né, diante da conclusão que você chegar, eu quero que você saiba que o Senhor, Ele purifica. Ele tem o poder de purificar a nossa fala e de transformar o nosso coração. Então vamos estar refletindo sobre isso, sobre as nossas palavras, se ela tem construído, destruído, se a gente tem usado, sabe, a nossa fala por consciência ou por impulso, né? No capítulo 1 a gente falou também para a gente não ter esse impulso, não reagir, né? Antes a gente ser lento nessa reação. E a sabedoria, ela se parece, né? A sabedoria que vem do alto, se parece com algo que tem paz, que produz a paz. Então ela não pode se parecer com orgulho. Então a forma que a gente fala revela muitas coisas sobre o nosso coração. E no fim, a língua não cria quem você é. A língua revela quem é você. Deus abençoe.